Shalom, shalom, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui, sempre fiéis ao nosso podcast. E agora nessa caminhada, desvendando o Apocalipse, essa está acelerando o nosso coração. Muito bom. Pastor Vinícius de volta. E eu quero dizer para vocês que acompanham com o mais novo membro da Unidade em Cristo, que é o seu filhinho Samuel, que nasceu. Quantos dias ele tem? Nasceu tem 5 dias. Tem então, 5 diazinhos só. É o mais novo membro da Unidade em Cristo. Parabéns mais uma vez e boa noite. Obrigado. Boa noite a todos, muito boa noite. Vou aproveitar antes do nosso paizão falar. Agradecendo a todos estarem conosco nessa série de Apocalipse, né? E já pedindo para que você não se esqueça. A gente tem visto, graças a Deus, um número crescente de pessoas acompanhando. Acho que o assunto também ajuda bastante, mas muita gente assiste tudo e não curte. Ajuda a gente, vai lá, clica no joinha, clica aí no like, dá essa força pra gente. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. É simples, é fácil, clica ali no inscrever-se. E você já vai estar também, aciona o sininho, porque no sininho você vai receber ali a opção todas, e você pode, toda a programação nova que entrar no ar, de qualquer natureza do canal da pastora Naira Pedrini, você vai ser informado, e aquilo que tiver no teu coração acompanhar, você vai ter condição de acompanhar. Lembrando, a maioria da programação fica gravada, então você pode entrar depois e chegar lá e curtir e ver depois. Então, e se você quer mergulhar mais fundo, a gente fala sempre aqui, torne-se membro. Você tem aí a opção tornar-se membro, escolhe dentro do cardápio qual a opção que mais se enquadra no seu perfil, e aí sim você vai ter acesso a materiais exclusivos, a aulas em PDF, a videoaulas, a outros materiais. Então tem bastante coisa legal ali que você vai poder mergulhar em teologia. Aqui, como a pastora sempre fala, a gente faz um bate-papo acerca dos assuntos que são colocados. Nosso objetivo não é ficar discutindo teses e teorias acerca dos livros bíblicos que a gente vai discutir, mas sim trazer para você alguns assuntos mais importantes à reflexão. E boa noite, pastor Jonas. Muito boa noite. Excelente noite para você, Naira, para você, Vinícius, Aquino, para todos. E também falar um pouquinho sobre o capítulo de hoje. Eu acho que você tem estado ansioso para que chegue toda vez do podcast, né? Que é terça-feira, não é isso? Segunda-feira, perdão. E eu acredito que você esteja ansioso para saber o que vem hoje, né? Porque o capítulo 5 é um dos mais emocionantes e você vai ver isso com a gente. Seja bem-vindo, a gente estava conversando, né? A gente estava dizendo, chegou o capítulo mais emocionante e eu queria começar a ler, né, o primeiro versículo, para a gente descobrir, porque às vezes você lê aquilo que eu digo, né? Uhum. Quem me conhece já sabe, não leia rápido, porque cada palavra é importante. E aqui acho que você deve falar também a respeito daqueles que são parecidos comigo, com a dispersão. Não continue lendo se você perceber que de alguma forma a tua mente voou, foi para algum lugar. Isso é muito comum para quem... Volta, né? Volta o capítulo inteiro, se necessário for, para você não perder. Mas não prossiga. É importante falar sobre isso. A melhor forma é você ler versículo por versículo, entendeu? Aí vai para o outro, entendeu? Vai para o outro. Leve mais tempo para ler, mas não perca. Para não perder, né? Porque tem tanta riqueza de detalhe. E é isso, chegou o tempo da gente entender tudo. Agora a visão é a seguinte: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Também vi um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Vamos até aqui. Existe aqui quem está segurando o livro, né? Quem está segurando o livro é Deus Pai. Que livro importante é esse? Tem algumas pessoas que pensam que é o livro da vida. Eu quero dizer que lá no céu tem bastante livro. Ó. Tem o livro da vida, onde o nome daqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador é ali que é arrolado o seu nome, ali é escrito o seu nome.
Tem o livro onde Deus escreve tudo o que acontece na nossa vida, é o que está escrito lá em Malaquias, que não está escrito tudo o que vocês falam um com os outros. Olha, cuidado com o que você fala, está escrito. Então, ali está escrito. E por que está escrito? Porque na hora que você estiver diante do Senhor, vai passar igual um filme tudo. A gente devia pensar muito antes de falar, antes de proferir palavras contra alguém, enfim. E tem este livro. Que livro é esse? Então, eu queria que eu vou falar a minha parte. Então, como aqui é para discutir, eu queria que o pastor Vinícius e o pastor Jonas pudessem falar desse livro. Depois eu vou falar o que, para mim, porque é um mistério. A gente só vai ter certeza quando a gente chegar diante do Senhor. Os segredos mais profundos vão ser revelados quando a gente estiver lá com Ele. Mas agora a gente pode ter uma linha de raciocínio. Eu acho que essa parte inicial, além, lógico, da questão do livro, tem algo muito interessante, né? Porque a gente vive a nossa vida, a gente é sujeito a coisas boas, a coisas ruins. E esse primeiro verso do capítulo 5 dá a gente uma certeza maravilhosa que o mundo pode estar ao caos, porém o nosso Deus permanece sentado no seu trono e com tudo, absolutamente tudo, debaixo do seu controle e do seu domínio. Sim. Porque quando ele diz ali que ele está sentado e com o livro na mão, é como alguém, a minha sensação, mãezona, é como alguém... Uma criança, nesse momento eu com um filho pequeno, uma criança sentada no colo, deitada no colo do seu pai, e ele pega um livro e conta uma história para essa criança. Sim. Essa criança está em paz, independente. Ela já sabe o fim. Ela já sabe. E ela está confortável ali, guardada, abrigada, protegida na mão ou no colo do seu pai. É como eu me sinto quando eu vejo esse texto do nosso Deus, o Todo-Poderoso, sentado no seu trono com um livro na sua mão, e ele pode abrir aquilo ali, e na minha visão é um livro que contém a história da humanidade, né? Os seus decretos, aquilo que ele planejou para a humanidade, para o mundo como um todo, né? Não como o livro da vida que vem ali falando da sua história, mas algo que fala do seu plano perfeito, daquilo que ele planejou, né? É literalmente um maestro com a sua batuta ali na mão, conduzindo as coisas e sem perder o absoluto controle da humanidade. Como no Salmo 139, que fala que não é este livro, né, que fala que Deus escreveu as linhas, né? Tudo está escrito, até o respeito. Eu vejo, por exemplo, aqui, se você olhar o que o comentarista da RA ele fala que esse é o livro da redenção, ou seja, de Adão, o pecado, e Jesus vindo, só ele poderia ser o resgatador, o salvador, o redentor. Então, que esse é o livro da redenção. Eu ainda tenho algo para falar, mas eu queria ver o que o Jonas tem a falar. Então, em parte eu concordo com vocês dois, principalmente quando o Vinícius fala a respeito da criação. Eu sempre tive no meu coração que esse livro ele continha, sim, todo o pacto de Deus com o homem, né? E todo o projeto que Deus tinha para com o homem, porque o livro, na verdade, ele foi selado, ele foi fechado depois que o homem pecou, naturalmente, eu acredito nisso. Ali Deus teve que interromper o processo, né? Um processo lindo que a gente vai conhecer e a gente vai ficar fascinado, porque imagina você numa terra como essa sem pecado, sem diabo, sem capeta, sem demônio tentando. Sim. Né? Seria uma coisa estupenda, porque é lindo, a terra é linda, né? E esse livro foi fechado e só se poderia abrir o livro quem de fato vencesse, né, o pecado, a morte, etc, etc. Então, pode até não ser o livro, e eu concordei contigo quando você disse que não achava que fosse o livro da vida, o livro Sim. com os nomes, com certeza não. Nomes escritos, etc. Né? Acho que não. E Apocalipse fala, quando ele quer falar sobre o livro da vida, ele cita o nome, livro da vida. Que ele fala sobre o livro da vida. Mas então, por isso esse que livro, são livros. Mas então esse livro é de uma importância transcendental, muito. Né?
ele foge do nosso entendimento. Então eu tô curioso para ver. O que eu penso, né? Porque mesmo à noite eu fiquei no teu ouvido, fala para mim o que tu acha e tal. Você não abriu, agora você vai abrir para todo mundo. Vamos pegar junto. Não, quando a gente pensa, então eu vou falar a minha parte, quando a gente pensa na cultura oriental, quando eu quero dizer cultura oriental, eu estou falando não estou falando da Ásia, estou falando também do Oriente Médio. Quando a gente pensa, nós sabemos o que era estabelecido e que ainda existe, não mais no Oriente Médio, mas existe na África, a aliança de sangue. A aliança de sangue, agora, além da aliança de sangue, nós temos um capítulo que, para mim, é um dos mais importantes, em Levítico, capítulo 25, quando fala a lei da redenção. Uhum. Então, eu acho que seria muito interessante a gente abrir esse capítulo, porque ali o Senhor fala, para mim, ele está explicando Apocalipse 5. Porque era o seguinte, aqui nós somos 3, e, por exemplo, o Jonas, ele perdeu tudo. Faz de conta que ele perdeu tudo e ficou arruinado financeiramente. E Deus estabeleceu uma ordem, desde Moisés, para que não houvesse necessidade no meio do povo. Então, esse revés na vida pode acontecer com qualquer pessoa. Então, Deus estabeleceu na lei uma forma da pessoa se levantar. Como é? Então, faz de conta que o Vinícius é o rico, é a pessoa rica. Eu recebo. Então, aí o Jonas vai até ele e fala, eu tive um revés, aconteceu algo, eu perdi tudo, então eu quero trabalhar para você. Então, o Vinícius, ele chegaria e falaria, tudo bem, 7 anos você trabalha para mim, mas não é escravidão, gente. A despeito dele se tornar como escravo, o Jonas teria direito à moradia, alimentação, vestuário. Ele só não teria salário, porque o salário seria o pagamento dessa dívida, porque o Vinícius iria pagar todas as dívidas do Jonas, então o salário seria o pagamento da dívida. Mas mesmo assim, Deus estabeleceu uma justiça incrível. Se você, no final de 7 anos, você, Jonas, você vai poder pegar o salário, uma quantia de dinheiro para você refazer a sua vida. Você não vai sair de mãos vazias da casa do Vinícius quando completar 7 anos. Mas no momento, isso é um acordo entre Jonas e Vinícius, era assim que era feito. Só que no momento que o acordo fosse feito, o Vinícius e o Jonas chamariam testemunhas, aí entro eu entro na história, eu sou testemunha desta aliança. E ali dentro do livro, dentro da folha, do livro, como você quiser chamar, estaria escrito todos os... olha, o Jonas vai trabalhar para mim 7 anos, porque ele ficou arruinado financeiramente, ele não pode quebrar o acordo, e ali está escrito tudo. Esta folha, diante de testemunhas, era selada. Ninguém poderia quebrar o selo. Esse é o teu contrato para você trabalhar comigo. Então, este é o teu contrato. Então, durante 7 anos, ninguém poderia abrir o selo, a não ser uma pessoa, o resgatador. Então, aqui tem uma 4ª pessoa que não está na nossa história, que é o resgatador, que tinha que ser um parente rico do Jonas. Então, esse parente rico poderia chegar a partir do 4º ano e falar assim, Vinícius, é o seguinte, eu sou o parente rico do Jonas e eu vim aqui para... Eu vou pagar. Quanto que deve para acabar? Ainda tem 3 anos para ele me pagar. Não, mas eu quero antes do tempo. Então, eu pago esses 3 anos que faltam. Jonas está livre. Então, neste momento, ninguém poderia abrir o selo da liberdade do Jonas. Só o resgatador, que é esse. Gente, tudo isso está escrito em Levítico 25. Leia o capítulo inteiro. Vou ler posso ler só um trechinho, só para eles se situarem. Levítico 25... vou ler só a parte do 48 para frente, só para eles entenderem o contexto. Depois de haver se vendido, haverá a possibilidade de resgate para ele. Um de seus parentes poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo poderá resgatá-lo. Um outro parente da sua família poderá resgatá-lo. Ou, se tiver condições, poderá resgatar a si mesmo.
com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu, aí a questão dos 7 anos. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um trabalhador diarista. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado o preço do seu resgate. É o Se resgate, restarem a palavra poucos é anos, resgate. então vai explicando toda a legislação, a regra acerca desse resgate. Exato. Então, porque o capítulo é incrível, esse capítulo explica o que Jesus veio fazer e explica Apocalipse 5, Levítico 25. É a lei do resgate, a lei da redenção. Então, chegou o parente mais rico, esse parente mais rico se chama Redentor. Aparece um resgatador no livro de Ruth. Sim. É a mesma Boaz. coisa. Então, Boaz é o Redentor. E quem é Boaz? Uma sombra de Jesus. Então, aí voltando, aí chama as testemunhas de novo. Gente, este contrato do Jonas não poderia ter sido aberto se não fosse esse Redentor, mas como ele veio, esse resgatador está sendo aberto, e diante dos olhos de todo mundo era aberto, o selo era quebrado e era rasgado. Agora você não tem mais dívida. Gente, isso é a cruz. Exatamente. Agora você não tem mais dívida, Jonas. Você não tem mais dívida com o Vinícius, você está livre e, além de liberto, eu ainda te dou tudo aquilo que ficou detido durante esses anos. Bom, voltando. Então, este livro que ninguém poderia abrir, só Jesus, o nosso resgatador, que é o nosso irmão mais velho, que é o nosso parente rico, que não pagou por ouro e nem por prata, como diz na Epístola de Pedro, mas com o seu próprio sangue, e ele chegou para o inferno e disse: Naira, Jonas, Vinícius, Aquino, toda a humanidade estava escravizada. Não mais escravos, mas filhos, eu rasgo agora. O edito de dívida, que é o que está escrito em Colossenses, eu rasgo o edito de dívida, porque eu sou o Redentor, o resgatador, o Salvador. Para mim, isso aqui é lindo demais. É uma das passagens mais lindas. Sim. Então, não dá para ler rápido, né? Não. Agora, como que dizem assim, agora é só a graça, é só as epístolas, é só os evangelhos. Como é que você deixa um capítulo de Levítico 25 para trás, que fala de Jesus? Fala do resgatador. Não está falando de um parente rico, como eu coloquei aqui nesse meu exemplo, coloquei como sendo o Vinícius. Eu não estou falando de uma pessoa rica, eu estou falando de Jesus. Então, Levítico 25, se você quiser escrever, escreva aí. O meu resgatador Jesus me libertou, ele abriu o selo. Coloca lá em Levítico 25, escrito Apocalipse 5. Esse é o mistério de Apocalipse 5. Escreve aqui, quando eu estava aprendendo a estudar, eu aprendi, sabe com quem? Valnice Milhomes. Sabe o que ela falava? Deve falar ainda, né? Eu ainda ouço Valnice Milhomes. Mas ela falava, quando eu estudava, ela dava muitos estudos, e aí ela falava assim: gente, não confia na tua memória. Se você está lá em Levítico 25, escreva Apocalipse 5, qual é o texto que você entendeu. E vai lá em Apocalipse 5 e escreva Levítico 25. Sempre que você bater os olhos, você vai fazer essa relação desses textos. Eu aprendi assim. E aí a minha mente, sempre para o estudo, sempre foi desse jeito. Eu estou num texto, eu entendi que esse texto se refere a outro, eu vou lá. Tem as referências cruzadas na sua Bíblia, mas eu tenho as minhas próprias, tá? Eu pouco uso as referências cruzadas que toda a Bíblia tem. Eu uso as minhas. Toda a Bíblia minha, por isso que eu tenho muita dificuldade de abandonar uma Bíblia que já está muito usada para ir para uma nova, por causa das minhas referências cruzadas. Mas é isso. E é interessante isso que a senhora falou acerca da... Agora são só os evangelhos, agora é só a graça, agora porque para quem, no meu caso, eu tenho formação jurídica, e quando você começa na faculdade de Direito, vocês vão entender a correlação que eu vou fazer. Você tem que inicialmente partir dos princípios. Quando aqueles princípios básicos que vão nortear a legislação que vai ser criada lá na frente estão bem no teu sangue, você já está entendendo os princípios, tudo que vem pela frente fica mais fácil de entender, porque você entende a motivação, a razão e a necessidade daquilo que vai ser criado lá na frente. Na palavra de Deus, a coisa não é diferente. Eu diria para a senhora, e se a senhora discordar,
fica à vontade, que o Pentateuco é a base de tudo. Tudo. Se a gente tiver esses princípios que são norteados ali e que uma leitura apressada ou simples dali, às vezes, para nós ocidentais, fica muito sem sentido. Ler o livro de Levítico, sejamos francos, é um livro cansativo na leitura. Porém, se você conhece os princípios que estão ali, quando você está lá na frente num evangelho, lá na frente num livro de Ruth, lá na frente em uma outra situação qualquer, quando Paulo brilhantemente cita uma série de coisas, quando ele fala de vou me entregar como o meu corpo como libação. Né? O que é libação? De onde vem isso? Por que ele faz esse paralelo? Você vai voltar lá e vai entender. Quando ele fala de sacerdócio de Melquisedeque, lá em Hebreus... responde para Satanás, exatamente, ele usa Deuteronômio. O tempo todo. Então, assim, o Pentateuco, a Torá, é a base de tudo. Se ela estiver no teu sangue... Por isso que a pastora diz isso com muita propriedade, porque ela é professora de Pentateuco. Eu já vi as aulas dela, já assisti. A gente é maravilhoso. A recomendo. Procura lá que tem... Então, se você tem isso na tua corrente sanguínea, faz sentido. Aí, quando você lê Apocalipse, faz sentido. Você entende a linguagem que eles estão usando. Por quê? Lembra, quem escreveu foi João, judeu, cultura judaica. Ele, quando escreve isso aqui, é a visão de um judeu recebendo algo do céu, tendo uma visão, mas com os princípios que estão no sangue de qualquer criança até os seus 13 anos lá, ele já conhece aquilo de cor. Então, tenha... esses livros, esses 5 primeiros livros, esses princípios de Bíblia na tua veia, na tua corrente sanguínea, Sim. Que vai ser muito mais fácil o entendimento de um livro, de uma passagem como essa de Apocalipse 5, que é lindíssima. Não, é lindíssima. Meu Deus, a gente vai continuar a ler aqui. Em êxtase, eu choro. Toda vez que eu leio Apocalipse 5, eu choro. Então, e aí eu também, viu? João, né? Ele começou a chorar, porque ninguém podia abrir. E aí foi dito para ele, no versículo 5, a gente está falando de chorar, né? Não chore, porque o leão da tribo do Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Agora, vocês entenderam claramente. Está falando da cruz. Aonde que ele venceu? Na cruz. Então, ele, o resgatador, aí você fala, Jesus é o meu resgatador, mas você tem que entender o que a palavra resgatador significa. Mas me impressiona a didática de Deus, né? É demais, não é? Muito. É uma Tudo coisa... tem sentido. A gente fica querendo entender o céu, entender a vida vindoura, né? Entender o não nosso... entendi nem o que já aconteceu, quer saber? Meu irmão, isso aqui já foi, já existiu, já aconteceu. Já se cumpriu. Já se cumpriu, essa parte do Apocalipse já se cumpriu. E as pessoas ainda não entendem. Ainda tem dificuldade para entender o resgatador, tem dificuldade de entender por que Jesus, eu quero ir direto a Deus, né? E ignoram Jesus. Olha um pedacinho aqui da autoridade, do poder que está sobre ele. Né? E ainda tem coragem as pessoas de dizer que o livro de Apocalipse ele é alegoria. Só alegoria, é metáfora, são figuras. Gente, não faz isso não com esse livro tão lindo. Tão lindo, né? Esse é um livro de revelação. Nós lemos, quando vocês viram o capítulo 1 com a gente, lembra? Lê de novo, por favor, o capítulo 1 de Apocalipse, versículo 1. É o segredo para você nunca fazer isso com o livro de Apocalipse. Verdade. Olha o que está escrito, Apocalipse 1, 1 e 2. Coisa extraordinária. Apocalipse 1. Revelação de Jesus Pronto, Cristo. revelação de Jesus. Como é que você pode me falar? Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E aí chega, em Apocalipse 22, 18, ele diz, se alguém fizer qualquer acréscimo nesse livro, Deus acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Olha, então se você ler... Eu aconselho aqueles que não entendem... Lê esses 2 versículos. Eu aconselho aqueles que não entendem, olham, mas não entendem, leem, mas não compreendem, a não falar absolutamente nada. É melhor não falar. Poupe a tua vida.
né? Poupe a tua vida na eternidade. Não mencione, não faça isso. Não despreze esse livro, não despreze Apocalipse. E voltando aqui... Aliás, eu aconselharia, já que a gente está vivendo o final dos tempos, dos últimos dias, aconselharia você a preparar, a fazer o livro, pegar o livro de Apocalipse e andar com ele de dia e de noite, debaixo do braço. Entendeu? Deveria. Né? De tanto respeito, de tanta honra, né? Que foi o fato de Deus Pai nos delegar essa revelação extraordinária. Diga. Não, o que eu ia falar é justamente completando o que você está falando. Quem é o maior interessado em ocultar ou ridicularizar esse livro? Diabo. Com certeza. Enfraquecer a sua... Exato. a sua Só aí importância. todo mundo já devia ficar esperto. Por que é que tantos teólogos estão... E, olha, eu não estou falando mal de teólogo, não. Primeiro que eu não estou generalizando, e segundo que eu sou. Então, eu estou falando mal de mim mesma, porque eu fiz teologia. E então... tem algo interessante, assim, o crente velho, mais antigo, como eu e o paizão, eu digo porque meu avô era pastor, pouco se falava de Apocalipse, era um livro bem desentendido, era um livro bem, como a senhora falou, considerado muito alegoria. Ou difícil demais. Difícil demais, não é para agora. E aí, com esses últimos 30, 40 anos, a gente vê como isso foi se descortinando. E tanta gente, muita gente boa, né? A gente tem a turma que continua presa a essa coisa do alegoria. Mas muita gente boa que resolveu realmente buscar no Senhor entendimento e que tem dado aulas e material importante, livro, bibliografia importante sobre isso. A senhora tem muita coisa aqui na igreja. Se você procurar aí no YouTube, o que mais tem são aulas, workshops. Aula que eu dei agora no CTPA. Tem curso. Agora, recente. E online. Está online no YouTube. Está também no meu canal. Mas tem material da senhora na área de membros. Tem. Material muito. longo sobre Apocalipse, que você vai poder ali mergulhar. E tem que conectar Zacarias, Daniel, Mateus e os evangelhos, né? Evidente, que são sinóticos. Você vê. Levítico. Na verdade, gente, a pastora fala de Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Porque ela, graças a Deus por isso, mas ela... graça que ela recebeu. Exatamente. Ela sempre passa para nós aqui, que andamos coladinhos com ela, temos esse privilégio de estar coladinho com ela. As aulas dela, ela fala de escatologia em Gênesis. Você sabe uma coisa? E é maravilhoso. Uma coisa que me impressiona é que é tanto material que a Naira tem em seu canal... que ele saciaria a fome do entendimento de qualquer cristão com relação aos céus. E me chama muito a atenção o número de pessoas que vão à caixa, né, de membros. Não, área de membros. Área de membros. Ele chama a área de membros de caixa. É uma caixinha, né? Que vai na área de membros e se conecta com você, né, principalmente, se conecta com a Naira, na questão de estudar e se aprofundar no conhecimento, porque a Naira entrega tudo mastigado, né? É uma palavra profética que ela libera, que já vem mastigado. Você lê e entende, não tem mais o que você ficar pensando. Será que é isso? Será que é aquilo que a pastora quis dizer? Não, ela é objetiva dentro da palavra. Então, me impacta negativamente o baixo número de membros que tem nessa área sua, entendeu? E isso era para ter unanimidade. Mas a caixa de membros é uma coisa... É pago. Área de membro, né? É uma coisa que tem todos os preços, todo o tipo de custo que qualquer um pode ter. Não preciso nem falar. Né? Você pode ter um tanto mais de cursos, mas os cursos que você tem com qualquer preço são os mesmos cursos. Ele é tão profundo e tão completo quanto. Então, eu não entendo, mas vai chegar um dia e uma hora que vai haver muita fome, né? Fome de palavra, né? Sede de vida, vida eterna. E, quem sabe, o YouTube permaneça aí durante a grande tribulação. Para quem não teve vontade de buscar hoje, fica igual um louco, varrido, catando onde que tem alguma coisinha para poder conhecer Deus. Porque quando devia conhecer Deus, não conheceu.
Só complementar, porque só para a gente voltar para a nossa leitura, porque é muita coisa, né? Vá para a área de membros, então. Vá lá. Tem um curso que a senhora tem lá que eu não vejo em lugar nenhum. Ninguém. Porque tem bastante gente falando sobre escatologia, bastante gente boa, mas a senhora fala sobre cantares. Ah, eu amo. Eu não tenho referência sobre cantares. Não tenho. Diante de Deus aqui, dentro dos pastores que são mestres, como a senhora, não vejo como a senhora fala do livro de Cantares. Gente, é imperdível. Abriu os meus olhos, o meu entendimento para um livro que muita gente olha só como o poético. Vê lá né? A Sulamita, a história com Salomão, aquela coisa do casamento. Até se usa muito no casamento para tratar de casais. Mas a pastora trata de escatologia no livro de Cantares. Tá claro lá. E é lindo. Não perca. Vamos voltar. Então, voltando aqui, vamos para Apocalipse, capítulo 5, no versículo 6. Então vi do trono dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. E aqui explicando, gente, o que está até o versículo 5 era a cruz. Então está falando, olha, ele era o cordeiro de Deus. O resgatador veio como cordeiro de Deus. E aí fala dos chifres, dos olhos. Eu quero deixar bem claro que isso existe. Eu sempre falo para os meus alunos, faça um glossário no final do teu caderno. O que é um glossário? O glossário são palavras, tem o dicionário bíblico, mas você pode ter o seu próprio glossário em relação a palavras que são sempre usadas na Bíblia e que têm um sentido profético. Chifre, sempre que fala de chifre, fala de poder. Sim. Então, aqui está falando do poder do cordeiro. Ele veio como cordeiro, ele se entregou, mas ele era o Senhor do poder, e ele é o Senhor do poder, ele é o poder, ele é a fonte do poder. E os olhos fala da onisciência. Quando fala cheios de olhos, não significa que João tenha visto o cordeiro, mais uma vez, o que nós falamos no podcast passado, deformado, porque pensa nessa imagem, o cordeiro cheio de chifres, cheio de olhos, não é uma imagem bonita. Sim. Mas quando você isso sim é uma linguagem para você entender. Era o que João viu e entendeu. Ele viu e entendeu. O chifre é poder, os olhos fala da onisciência. Então, que fique claro para você, coloca aí no teu glossário particular. Chifre fala de poder e olhos, quando fala de muitos olhos, fala da onisciência. Então, é só para mostrar que ele veio como cordeiro, mas ele é Deus, ele é o Filho do Deus vivo. Fala um pouquinho mais, Mãe Zona, sobre essa questão dos olhos e os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra, só para o pessoal entender, porque tem muita coisa de judaísmo aí sobre 7 espíritos e etc, para trazer para a nossa realidade evangelho, né? Então, quando a gente, na live passada, eu até falei que colocaram o capítulo 1 de Ezequiel, porque hoje você pode usar a inteligência artificial para criar imagens de acordo com um texto que você coloca. Eu fiz de curiosidade, por exemplo, em um programa específico da inteligência artificial, que tem um nome que agora eu não esqueci, está aqui no meu telefone. Então, você coloca assim, mulher morena, de óculos, tomando café, porque você quer essa imagem para alguma coisa. E essa pessoa não existe, tá? Ela é criada pela inteligência artificial. Você quer usar essa imagem sem que você incorra em direitos autorais, ou com você que é advogado, direito de imagem da pessoa. Sim. Então, é uma imagem que está liberada pela inteligência artificial, que foi criada. Então, ali você coloca as características, surge aquela imagem para você e você usa no seu texto. Agora, colocaram o livro de Ezequiel, o capítulo de Ezequiel, o capítulo 1, nessa descrição na inteligência artificial, e veio uma imagem para falar dos muitos olhos, de querubins, assim. Para mim, são imagens horríveis, assustadoras. Para mim, aquilo não é bonito. E como que a inteligência artificial ela pode me falar de algo do céu? Não pode.
A inteligência artificial é um robô. E o robô não tem como colocar algo para captar algo do céu. Então, quando a gente fala de muitos olhos, não é exatamente o que eu expliquei. Não é que tenha muitos olhos, porque o inimigo também usa isso, né? O terceiro olho. É o terceiro olho, a pessoa desenvolve o terceiro olho, que é uma percepção, é um desenvolvimento para você ter uma visão a mais no espiritual. Então, ele imita tudo. O que é o olho, né? O olho espiritual seria o que Deus te dá, discernimento, entendimento, sabedoria. É você entender as coisas espirituais, você precisa de discernimento. Quem te dá discernimento? Deus. E é o Espírito Santo de Deus que está em você que revela, tá? Mas cheio de olhos é a onisciência de Deus. Mas os 7 espíritos, os 7 espíritos é tão difícil falar de Deus. Quando eu quero entender Deus, eu preciso ir para os nomes de Deus. Porque aí ele foi sendo anunciado aos poucos. Como é que eu, na minha pobre mente, poderia entender que tudo estava em Jesus? A salvação, o resgate, a libertação, a cura física, a cura emocional, a justiça estaria em Cristo. Então ele foi se revelando no Antigo Testamento. Olha, Jeová Rafá, em Êxodo 15, ele é o Deus que cura. Ah, tá. Então, aí eu chego em Isaías 53, pelas pisaduras de Jesus você foi curado. Ah, tá. Então ele é Jeová Rafá. Ele é o Deus que veio para me salvar, me resgatar, me libertar e me curar. Ah, então tem a injustiça. É muita injustiça aqui na Terra. Mas Jesus é a tua justificação, mas ao mesmo tempo ele é a tua justiça diante de um tribunal que você tem um acusador. Ele fala, ele coloca, são causas que você tem e que há um tribunal. Deus é o justo juiz, Jesus é o teu advogado, então, ele é Jeová Tsiquenu. Quando a gente fala dos 7 Espíritos de Deus, a gente também não está falando de algo múltiplo. Nós estamos falando que em uma única pessoa há várias manifestações, como está escrito em Isaías. Ele é o conselho, ele é maravilhoso. Então, tudo, ele é a sabedoria. Então, esses 7 Espíritos de Deus é para eu poder entender um pouquinho quem é Jesus, mais uma vez. É a manifestação. Eu vejo que Jesus é o conselho. Ah, tá. Não é que assim, são 7 Espíritos, mas 7 manifestações, 7 aspectos de Jesus para eu entender e me beneficiar de tudo isso. Eu assim, tenho uma imagem que fica muito, que é aquela imagem da menorá, né? Do candelabro. Sim. Que eles usam ali, né? A imagem de Deus Pai no centro. A haste. A haste principal, e todas as outras são como se fossem principais características que só o Senhor possui. E aí tem isso que a senhora falou, sabedoria. Exato. É uma única pessoa com várias manifestações. Exatamente. Então, é como que, por exemplo, eu sou uma única pessoa, mas eu sou mãe, eu sou avó, eu sou pastora, tradutora, e aí vai. Tudo aquilo que... Então, a pessoa quer me conhecer, ela vai me conhecendo aos poucos. Ah, você é a Naira, a mãe do Tiago? Esposa. Esposa. Ah, então você é a Naira, a mãe do Tiago. Aí depois, mas você é a avó do Mário. Ah, mas você é a esposa do Jonas. Ah, mas você é pastora da Unidade em Cristo. É a mesma pessoa. Com várias coisas. Agora, pense em Jesus, né? Eu estou falando de uma pessoa humana. Um exemplo. Pense em Jesus. Então, a menorá é outro estudo que eu amo dar, né? Não só fala de Cristo, mas fala de nós com Cristo. Enfim, muita coisa. Estou achando que a gente não vai terminar Apocalipse 5. Vai. Vai, porque agora só exalta o Cordeiro. Só exalta o Cordeiro. Então, falamos das características, agora o 7. O Cordeiro pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então aqui a gente já vê 3 coisas, hein? O céu é musical, harpa.
a sua oração chega lá, com certeza. Não deixa de fazer o teu devocional, porque tem taças e taças com oração que chegam diariamente lá na presença de Deus. A tua oração chega lá, ó, no trono. E o outro aspecto que é o mais bonito, quando é que Jesus fez isso? Há 2000 anos atrás, quando ele ressuscitou, ele apresentou o seu próprio sangue, e neste momento, quando ele apresentou o seu próprio sangue, o pai entregou o livro para ele, e ele disse: meu filho, pode rasgar agora, pode rasgar os editos de dívida, as maldições que aqui estavam, e agora todo aquele que te aceitar como Senhor e Salvador tem acesso direto a esse trono, e está rasgado todo edito de dívida. Eu estou usando um termo isso, que está escrito em Colossenses capítulo 2, tá? Leia Colossenses 2, que tudo isso está escrito. E é interessante porque é justamente aquela história deste mundo e tudo que nele há ter sido entregue pelo Pai ao Filho, né? O presente é ele. Ele fez por merecer como? Nos comprando por meio do pagamento do seu preço de sangue, vertido naquela cruz. Então, tudo tem sentido, né? E a partir do momento em que ele passa a ser o nosso mediador entre nós e Deus Pai, por isso que ele fala, aquilo que você pedir em meu nome, né? Porque ele fala assim, olha, não é porque você é bonzinho nem nada não, é porque você passou a acreditar em mim, a ter entendimento acerca do preço que eu paguei por você, porque se eu dependesse só de você, aquele livro lá continuaria valendo, porque o Senhor é imutável, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, mas o seu Filho vem, paga o preço, nos resgata, abre um caminho e permite que por meio do seu nome, que está acima de todo nome, o Pai possa atender a voltarmos a ter essa relação. É maravilhoso, né? Eu fico pensando que honra poder conviver com Cristo. Né? Meu Deus! Que honra poder ser chamado hoje filho do Deus vivo, amigo de Deus Filho, né? E que vergonha nós passaremos a sentir quando tudo isso nos for revelado, né? A própria pessoa de Jesus Cristo, quando você olhar para ele lá no céu, e você falar, puxa, eu fui tão medíocre, né? Aí ele vai perguntar, por que você ouviu pessoas e você não me ouviu na palavra? Por que você ouviu pessoas que desprezavam este livro tão precioso e você não ouviu, não parou para ler? Gente, olha, só em Apocalipse capítulo 5 tem Gênesis 3, porque o Cordeiro foi anunciado em Gênesis 3, quando Deus Pai desceu para matar um animal e cobrir Adão e Eva com a pele de animal. Ali não está escrito o nome do animal, mas o que a gente vem a entender é que era um cordeiro. Então, ali o cordeiro foi anunciado. Em você tem Gênesis 3, Levítico 25 e Colossenses capítulo 2. Tudo aqui. Então você tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento e Evangelho, né? A cruz. Ali nos Evangelhos mostra o Cordeiro indo para a cruz. Quer dizer, que capítulo extraordinário. Sabe o que mais me impacta também nesse momento aqui? É que a gente hoje não sabe dar o devido valor ao ser humano. Você é muito importante. Imagina que tudo isso foi feito por você. Pensou? Por mim, por cada um de nós, pela humanidade. O céu se movimentou. O céu se movimentou ao longo desses milênios em favor da humanidade. Meu Deus, e o que a gente está fazendo? O que esse povo está fazendo? Em quem vocês estão crendo? Quais são os deuses de madeira ou de gesso que você está adorando? Onde está a sua fé? Onde está o seu amor? Por quem? Sim. Né? Eu não sei, eu fico preocupado porque é uma grandiosidade tão imensurável, é algo tão extraordinário pensar que Jesus Cristo, isso é prova de amor. Que amor é esse? Eu não sei que amor é esse. A minha pergunta é, que amor é esse? Eu não sei, eu não conheço esse amor. Tem uma música assim, né? Que amor é esse? É um amor extravagante, extraordinário. E aí, depois que João ele vê as taças, a harpa, o cordeiro, ele vê o que ele ouve? Um cântico. Olha aqui, ó.
No versículo 9, ele ouve um cântico, diz que o céu é musical, e ali eles entoavam um cântico: digno é de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue, olha, o sangue celebrado aqui em Apocalipse 5, compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituísse reino, sacerdote, e reinarão sobre toda a terra. Aqui está falando do resgate, de escravo para rei. Eita, que caminho, né? Olha só, de escravos que éramos, nos tornamos um reino de sacerdotes, pessoas com identidade, filiação. E ele continua. E ouvi a voz, ele começa o céu exaltando o que o Cordeiro fez. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes, dos anciãos, cujo número era de... Olha o número. Milhões de milhões, milhares de milhares, proclamando: digno é o Cordeiro que foi morto de receber riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então aqui a gente vê uma unificação de louvor. A gente vê a adoração dos anjos, milhares de milhares. Vemos a adoração dos 24 anciãos, que não são anjos, que a gente já discutiu esse assunto aqui, veja o podcast anterior. E vemos aqui a adoração na terra. E eu acho que está faltando a da terra, porque lá está tudo ok. Está faltando a verdadeira adoração aqui na terra, ao Cordeiro, e não uma exaltação ao eu, músicas com nada cristocêntricas e ninguém lembrando o valor do resgate e da redenção. Então, aqui a terra, o que mais me chama a atenção é que a terra deveria estar ecoando esta adoração ao Cordeiro, e ele diz, então, que no versículo 13, ele diz: então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo que neles há, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É incrível. E os anjos se prostraram, e Apocalipse 5, eu acho que assim, nós somos unânimes, né? É um dos capítulos mais bonitos da Bíblia. É porque ele traz essa visão do céu pra gente aqui, que é tão difícil de entender, né? E faz com que muita coisa que a gente escuta em palavras, etc., seja mais fácil de visualizar, que é essa coisa de aqui pode estar o caos, mas lá em cima Deus continua no seu trono, continua sendo adorado, exaltado, independente de se aqui está chovendo, inundou, está quente, está frio, faltou luz, voltou, a gente está aqui com o problema de luz, vai logo a luz. Mas lá continua tudo perfeito. Continuam adorando aquele que precisa, que merece ser adorado. Continua a temperatura perfeita. Ele continua com tudo sob controle. A confiança continua sendo depositada sobre ele. A certeza de que a resposta para qualquer pergunta vem dele, né? A certeza de que aquele que merece e deve ser adorado é ele, sem nenhum tipo de coação, sem nenhum tipo de obrigação, sem nenhum tipo de preguiça, porque você vê milhares de milhares, milhões de milhões, todas as criaturas que foram criadas lá atrás, anjos e anciãos e etc., continuam adorando, porque eles são movidos por essa adoração. Não é o Senhor que está pedindo, não. Eles sentem a necessidade. Isso é interessante. A urgência na adoração vem do adorador. Sim. Não vem do adorado. O adorado está sentado no trono, fazendo o que ele sempre fez. Controlando, cuidando, observando, amando, tratando. É por isso que o diabo... recebendo as orações, sentindo o cheiro da tua oração. É por isso que o diabo busca a todo custo... desestabilizar tudo. E adoradores. Sim. São os mais atacados. Ele quer roubar. Ele quer adoradores para ele. Quer roubar a adoração para ele. Você sabe que me impressiona, mais uma vez, eu falando da didática, né? A didática de Deus, porque ele fez questão de mostrar o antes e o depois, né? Para João. Né? Já havia acontecido, Jesus já havia subido. Sim, né? sim. Mas João, quando foi arrebatado em espírito, ele dizendo, quando ele presencia a impossibilidade de qualquer um abrir o livro, né, rasgar o selo, e ele disse que ele chorava muito. Ele sentiu a dor, né? Sim. Ele sentiu a dor. Quem sabe que essa era a dor do coração de Deus. Porque, óbvio, para ele enviar Jesus Cristo aqui é porque era muito significativo para ele, né? E João sentiu a dor
de não ter alguém que pudesse abrir o livro. Sim. E a importância desse livro, né? Como o livro da criação, né? Então, Meu Deus. E finalmente a gente chega no nosso término de Apocalipse capítulo 5, do nosso podcast, que foi assim para a gente, foi muito, muito, muito empolgante, né? Não, e se tem Porque sido importante para vocês, escrevam. Para nós também é, escrevam para nós falando sobre qual o impacto que isso está causando na sua vida espiritual. Sim, deixa aí nos comentários para a gente poder ler e saber se você realmente está recebendo tudo isso e se a gente continua ou não, né? Porque no próximo podcast a gente vai entrar na grande tribulação. Aí pega. Então, meus queridos, uma noite abençoada para vocês. Não esquecendo que a gente já falou aqui, deixar o seu like, compartilhar e também entrar na área de membros, onde você tem muitos cursos, desde restauração emocional a parábolas e tudo referente a Apocalipse e todos os livros correlacionados a Apocalipse. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo. Excelente noite para todos vocês. Boa Deus noite. abençoe. Boa noite. Deus abençoe.